Então, nós estamos dando hoje, agora, início ao nosso quarto ciclo de encontros, e como vocês sabem, cada um deles comportam 2 palestras, né, e 2 oficinas. E o tema desse nosso quarto ciclo é o teatro. Não sei se eu já fiz a ressalva aqui de que eu leio aqui sempre, né, o que estou apresentando a vocês, por 2 razões. A primeira, porque eu penso em publicar esses temas, essas falas. Então, a minha argumentação é feita dentro dos critérios justamente de uma publicação. E é uma forma, então, que eu tenho de ir avançando nessa ideia e de ir percebendo, a partir tanto do que eu leio, né, do que vou refletindo enquanto vou lendo, e do que vocês me dão como resposta. E a segunda coisa é que me evita de eu entrar em desvios, né? Vocês sabem que mesmo com a leitura aqui, às vezes eu sou tomado por essas veredas, né? Provavelmente o encontro de hoje seja um dos mais pessoais que eu vou fazer, né? Inclusive com uma surpresa para o final, para a segunda parte de hoje, da parte da manhã, porque eu tenho uma relação com o teatro bastante antiga, talvez a primeira manifestação, a primeira expressão artística, a primeira linguagem com a qual eu me identifiquei foi a do teatro. E teatro dentro desse contexto de uma linguagem que congrega a música, a representação, né, a dança, o jogo das máscaras, etc. E eu me lembro que quando eu morava em Recife, em Casa Amarela, isso estamos aí na década de 60, eu e minhas irmãs organizávamos na garagem da nossa casa alguns espetáculos, diria eu, teatrais, em que chamávamos a vizinhança para nos assistir. Conseguíamos mesas da Coca-Cola, da Fratelli Vita, que era uma fábrica de restaurantes, o Cristiano deve lembrar-se. Chamávamos os vizinhos, então fazíamos lá uma tropelada, né, uma trupeada. O meu primeiro espetáculo também foi de natureza teatral e veio chamar-se A Bandeira do Divino. A essa altura eu já fazia parte do Quinteto Armorial, foi em 1976. Depois das minhas falas, eu vou fazer uma projeçãozinha aqui de vídeos, de imagens, então eu vou colocar aí esse cartaz desse espetáculo, A Bandeira do Divino. E para esse espetáculo, eu tive a sorte de, para construí-lo, ter conhecido o mestre Antônio Pereira, conhecido pela alcunha de Capitão Boca Mole. O capitão aí não vinha de qualquer título honorífico, não, era por conta da personagem que ele exercia no Boi Misterioso de Afogados, ou também Boi Misterioso da Mostardinha. Afogados ou Mostardinha eram o nome dados à região onde ele morava.
que correspondia, como ainda hoje, à periferia de Recife, uma região bastante tomada pelas águas, né, próxima a manguezais, daí o nome de Afogados. Né? Nas cheias, realmente, as casas eram tomadas pelas águas. E eu conheci o capitão Pereira logo após ter começado a trabalhar no Quinteto Armorial. Me falaram dele, um senhor que dirigia então essa brincadeira, já era um homem de mais de 80 anos, e cujo brinquedo, cujo boi, já tinha sido referência de estudos para vários pesquisadores e provavelmente até para Mário de Andrade, nos anos de 27, 28, né, quando ele esteve fazendo as suas pesquisas etnográficas. Eu escrevi um texto falando do primeiro encontro e dos encontros sucessivos com o capitão Pereira, e eu vou me permitir ler para vocês aqui, porque eu acho que ele é uma boa introdução para a nossa questão aqui de hoje. Num fim de tarde de um domingo, na Casa de Cultura de Recife, Casa de Cultura foi um antigo presídio da cidade. Pois bem, lá, assistindo pela primeira vez uma apresentação de Umbumba Meu Boi, tomei conhecimento da figura de um Mateus. Aquela personagem insólita e grotesca, de pés descalços, trajada com uma calça e blusão de chita, carregando numa das mãos um bastão de onde pendiam fitas multicores e empunhando com a outra uma bexiga de boi inflada, dançando, gesticulando, faceciando, mugangando, galhofando, ali bem à minha frente. Aquela figura me deixou completamente aturdido, deslumbrado, hipnotizado, e com uma incontrolável vontade de fazer aquilo que ele fazia. Mal a apresentação terminara e saí à procura do responsável pelo Bumba Meu Boi. Fui levado a um senhor que de pronto reconheci ser o mesmo que passara quase todo o tempo da apresentação montado numa armação de um cavalo, se locomovendo de um lado para o outro, volteando, dando entrada às figuras do espetáculo e contracenando com o Mateus. Era o dono e diretor do Boi Misterioso da Mostardinha. Como fiquei logo sabendo, quando a ele fui apresentado o senhor Antônio Pereira no boi, Capitão Boca Mole. Depois, então, quando eu for apresentar as imagens, eu vou trazer a foto dele. Ficara de tal modo extasiado assistindo o boi que a primeira pergunta que lhe fiz foi a de quando seria a próxima apresentação do grupo. Tive sorte, pois estávamos no começo de dezembro e essa era justamente a época em que o seu Bumba e outros brinquedos, como depois viria a saber, poderiam ser vistos. Os locais de suas apresentações eram a própria Casa da Cultura, o Sítio da Trindade, para quem conhece Recife, o Pátio de São Pedro, e mais alguns outros locais públicos da nossa cidade. Durante esse período, acompanhando as exibições do boi e puxando uma conversa aqui e outra acolá com o capitão Pereira e os demais integrantes do brinquedo, fui obtendo as primeiras informações sobre o funcionamento de um folguedo, de uma brincadeira popular, né? Esses termos brinquedo e brincadeira são de utilização dos próprios brincantes. A partir de um certo tempo, comecei a frequentar a casa do velho brincante. Habitava uma moradia de alvenaria de tijolos aparentes
pobremente mobiliada, mas muito bem cuidada e arrumadinha por sua mulher, Dona Maria, crente fervorosa. Hoje em dia é evangélico, né? Na época era crente. O local, denominado de Mostardinha, ficava no bairro de Afogados, uma região que, como o nome sugere, era recortado por manguezais. Mas era ali que, em tempos de estiagem, sentados no batente, que dava para o pequeno e simpático quintal da casa, que o aprendiz se deliciava com as histórias e informações do velho e experiente folgazão. Dele aprendi os ritmos da percussão executados na brincadeira, por um bombo e um ganzá, as loas e chamadas de entrada e saída das figuras e personagens, bem como os seus entremeios. Me iniciei na confecção das figuras, boi, cavalo, morto carregando vivo, ema, pigmeu, no mangue, né, etc., desculpe. A partir de cipós, de uma madeira que dava no manguezal, chamada jacu-ipiranga, que recolhíamos justamente no mangue, e com os quais fazíamos as armações, que depois, cobertas com panos de estopa ou lonas velhas, recebia o desenho da figura e sobre o desenho a pintura, ambos executados pelo próprio capitão. Esses aprendizados muitas vezes começavam cedo pela manhã e iam até a noite, quando então ele me conduzia até a saída do bairro e nos despedíamos. E eu pegava o ônibus que me levava ao centro da cidade, de onde tomava um outro que me levava ao bairro de Casa Forte, onde morava na ocasião. A época em que seu Antônio Pereira apresentava o seu boi, a brincadeira já denotava sinais de decadência. As apresentações eram breves, com uma duração de não mais que 50 minutos. As toadas de chamada das figuras eram cantadas pelo próprio capitão. Normalmente seriam pelas cantadeiras, ou cantadeira, ou cantador. Pois o boi não mais dispunha da cantadeira nem de tocador de viola, integrantes que tinham uma função relevante no brinquedo e que, segundo me relatara Pereira, há pelo menos 20 anos ele apresentava sem eles. A sequência tradicional de apresentação das figuras e ritos, luas de chegada, chamadas das figuras, cantigas de natureza religiosa, se dissolvia, e Pereira já fixara as figuras que os brincantes deveriam botar figuras que correspondiam a representar nessas ocasiões. A ema e sua dona, o valentão tum-tum-qué, a burra Calu, o vaqueiro, o morto carregando vivo, a dupla Mateus e Bastião, a Caterina, a caipora, o babau e o boi. Como se vê, não eram muitas. Quer dizer, até parecem muitas, né? Mas se a gente pensa que uma brincadeira de um boi, às vezes, corresponde à apresentação de 50 ou mais figuras, né? Que eu talvez não tenha citado 10, a gente vê quanto já o seu brinquedo já estava reduzido. Se o capitão Pereira me disponibilizou generosamente todo o seu acervo de experiência e conhecimento sobre a brincadeira do bumbo e o boi, foi a figura do Mateus Guariba, todavia, que me despertou a vontade de brincar, quem me iniciou na vivência corporal da brincadeira. Vale falar que Mateus é uma espécie de um nome genérico, equivalente, por exemplo, ao palhaço. O palhaço Arrelia, o palhaço Dimitri. No mundo popular existe o Mateus Cravo da Noite, o Mateus Flor do Dia, e existia o Mateus Guariba, que, pasmem, quer dizer, o nome é o nome de um macaco, né? E que ele se auto-chamava porque ele, nas suas brincadeiras, nas suas facécias, lembrava a movimentação de um macaco. Veja onde é que nós estamos, era um homem negro, mas negro mesmo, está entendendo? Um cabelinho bem baixinho, e ele tinha um jeito de fazer assim a coisa,
Ele ficava se coçando. Foi se fosse um guariba. Mesmo, né? Que fica se mexendo aqui assim. Ele tem muito esse jeito assim. Mateus E8 chegou, raiando dando louvor. Mateus E8 chegou, raiando e dando louvor. Batendo a bexiga aqui, ele entrava, né? Pois bem, era ele que mais me seduzia pelo seu jogo corporal, né? Pois é, era ainda na casa do próprio Pereira que muitas vezes eu pedia a guariba, era o nome de guerra, né? Que me mostrasse tal ou qual movimento, tal trejeito muganga, para que eu pudesse aprender, memorizar e depois em casa praticar. Nessas horas o capitão Pereira tocava no bumbo e eu, danado, me enfronhava no aprendizado. Um pedacinho de chão, aqui um batente, ele batendo ali com o tambor. Né? O sistema era o da simples repetição. Eu fazia, até que uma hora, tanto o guariba quanto o capitão gritavam, chegou. Aí era uma alegria danada. Época boa, viu? O meu tempo de convívio com o capitão Pereira foi bastante extenso. Com a participação de integrantes do Seu Boi, dançarinos de um grupo de dança recifense, liderado pela professora e coreógrafa Flávia Barros, e mais o Quinteto Armorial, que eu fazia parte, Ariano idealizou um espetáculo para afirmar a dança armorial, iniciação aos mistérios do boi misterioso. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Né? Voltando ao grande mestre popular, e para fechar, fiquei tão grato aos seus ensinamentos, a tudo aquilo que ele me passara, transmitira, que organizei uma solenidade pública para homenageá-lo. Vejam lá o que eu fiz. Assim, num fim de tarde, de um outro domingo, 5 anos depois daquele em que eu conheci, ali também na Casa da Cultura de Recife, com toda a pompa e circunstância, em bonita solenidade, lhe outorguei o título de mestre supremo e perpétuo da brincadeira do boi. Mestre supremo e perpétuo da brincadeira do boi. Não é pouca coisa não, gente. Né? Essa titulação foi feita através da entrega de uma medalha, de um diploma em pergaminho e da leitura de um texto posteriormente publicado pela revista Arquivo da Prefeitura de Recife. Até o momento que eu saiba, foi o único artista brasileiro a receber tal comenda. Pois bem, estávamos em 1977. Nessa ocasião, o mestre Pereira tinha 88 anos. Morreria 4 anos depois, no dia 2 de maio de 1981. Eu não sou dado à astrologia, nem à cabala, nada disso, né? Ele morria aos 92 anos, e nesse dia eu completava 29. Curioso, né? Pois bem, a partir desse encontro e identificação, fui lentamente construindo uma figura dramática a quem vim chamar de Tonheta, referenciada principalmente tendo como chão, como base maior, de referência ao Mateus. E que eu pretendo mostrar daqui a pouco a vocês o personagem. Pretendo concluir o nosso encontro dessa manhã apresentando na prática o personagem. É Dona Marília? Pronto, estou recebendo aqui com muita satisfação a Marília, doutora Marília de Andrade, que fundou, dirigiu, coordenou a fundação do DACO, do Departamento de Artes Corporais, e me convidou para, junto a uma equipe que ela reuniu, para ser um dos sócio-fundadores. Tá bom. Ela me convidou nessa condição e ela está me dando o prazer de hoje me dar uma... Não se preocupe, é muito prazer
você está aqui conosco hoje. Nós não vimos mais depois do... Eu saí aqui, como eu falei a vocês, em 1991. Né? Eu pensei que era 89, mas o Guilherme depois me corrigiu. E desde esse momento eu não tive mais... não nos encontramos mais, né? Então, estamos a 5 metros. Pronto, mas vamos depois tirar um pouquinho aí, atualizar. Bem, antes de eu apresentar aqui o personagem, eu vou tratar um pouquinho dessa questão do teatro popular, né? A locução teatro popular quase não transita no universo conceitual da cultura brasileira em geral. Não sei se vocês concordam comigo. Música, literatura e dança populares são expressões fáceis de encontrarmos, ouvirmos. Cantos de congadas, ritmos de batuques, instrumentos musicais como a cuíca, a viola, a dedilhada e a alfaia, facilmente reconhecemos como elementos constituintes do universo da música popular. Literatura de cordel, poesia dos repentistas, romanceiro, histórias ou causos populares integram o armazém da literatura popular. Frevo, forró, coco de roda, carimbó, facilmente identificamos como modalidades de danças populares. Onde estaria o teatro entre as manifestações cênicas populares brasileiras? Essa linguagem ou forma de arte estaria ausente do mundo cultural popular? Aquilo que normalmente identificamos como teatro é reconhecido pelos integrantes do mundo cultural popular pelos nomes de brincadeira, brinquedo, brincada, baile, entre alguns nomes mais regionalizados ainda, locais. A expressão ou linguagem artística que reúne pessoas brincantes ou folgazões na terminologia popular, que interpretam personagens por meio de textos em prosa e poesia, que representam tipos e figuras por meio de linguagem corporal, especialmente a dança, que envergam trajes vistosos, portam máscaras, que cantam comentando a ação, que reúnem um público circundante em torno daquilo que executam, esse meio de expressão artística, esse meio de expressão artístico está muito presente nas manifestações cênicas populares brasileiras, embora não seja nomeado de teatro. Uma forma de dar nome a essa atividade artística no mundo cultural popular foi dada por Mário de Andrade, por meio da expressão danças dramáticas. Sua definição dela é a seguinte: reúno sob o nome genérico de danças dramáticas não só os bailados que desenvolvem uma ação dramática propriamente dita, como também todos os bailados coletivos que, junto com obedecerem a um tema dado tradicional e caracterizador, respeitam o princípio formal da suíte, isto é, obra musical constituída pela seriação de várias peças coreográficas. Por meio de explanações, registros dos textos das manifestações, transcrições dos seus cantos, toques instrumentais e ritmos, Mário de Andrade, na sua obra Danças Dramáticas do Brasil, publicada póstumamente, disserta sobre as seguintes manifestações: pastorio, congadas, congos, cheganças de mouro e de marujo, bumba meu boi, caboclinho, maracatu, nação e Moçambique. É um livro realmente avolumado, não é? E com bastante transcrições musicais,
contextos, como eu falei, estou repetindo, explanatórios, né? E quase todas as transcrições que a gente vê aqui foram feitas pelo próprio Mário de Andrade, nas suas viagens. Ele mesmo anotava do próprio punho, não é? Ele tem habilidade suficiente para isso, que não é fácil, inclusive, você anotar os cantos emitidos pelos cantadores populares, né? Cuja emissão nem sempre é fácil de a gente perceber, além de que uma emissão muito diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir, não é? Do cantor, do músico formado na academia, não é? Então, o músico popular, ele, ao emitir as suas toadas, ele, ao mesmo tempo, ele emite outras sonoridades, né? Se utiliza de outros recursos que a gente não tem nem formalmente como dizer do que se trata, não é? Pois bem, eu soube que aqui aqui em Campinas tem uma livraria em que as obras da Itatiaia, que me falou foi a digníssima do Cristiano, que as obras da Itatiaia podem ser adquiridas até um preço bem mais acessível, né? Então, vão lá e adquirir, porque senão eu vou levar. Eu já tenho uns 4 desses, né? Porque quando eu gosto muito de um livro, eu tenho essa besteirice de guardar, com medo que um dia alguém leve ou se acabe. Mas vamos lá, olha. Em que pese a importância da obra em relação ao entendimento das origens, formação, desenvolvimento e característica das diversas manifestações cênicas populares nela apresentadas, eu, pessoalmente, encontro dificuldades em aceitar integralmente o conceito de danças dramáticas para abraçá-las. Longe dessa minha frase está a atitude de desvalorizar tanto o conceito como a pesquisa, né? Eu acho que esse termo, essa locução danças dramáticas, me dá a impressão que também não foi suficientemente amadurecida pelo próprio Mário de Andrade, e como ele faleceu precocemente, não é? Aos 52 anos de idade, não sabemos se ele não reviria esse nome ou não, né? Não há dúvida que a dança representa um forte traço de união entre as manifestações por ele estudadas. Todavia, a meu ver, ela não se mostra como a linguagem ou a expressão artística prevalente dentre as manifestações apresentadas, como é o caso da sua presença nas cheganças e no Bumba Meu Boi. Eu quero dizer que a dança, quando eu digo danças dramáticas, eu quero dizer que no primeiro plano está uma dança constituída de um caráter, de um temperamento dramático. Em certas manifestações, eu não sei se passados os 100 anos, né, o caráter dramático se dissolveu. Então, quando, na época, Mário de Andrade, ou na época da missão de pesquisa, filmou, documentou um caboclinho, ele documentou ainda numa situação em que havia texto emitido pelos brincantes entre as danças, e haviam também danças que remetiam, cujo léxico, cujos desenhos coreográficos ou manobras coreográficas, como os artistas populares as chamam, traduziam, contextualizavam o drama, ou o drama da caça, ou o drama da fuga, ou o drama da guerra, né? Mas hoje, quando a gente assiste, por exemplo, uma apresentação de um caboclinho, que normalmente só sai às ruas no período do carnaval, a gente não consegue fazer essa ligação. Praticamente são manifestações de dança pura. São movimentos que se sucedem dentro de um contexto de cortejo,
que vão dançando. Os brincantes do caboclinho empunham um arremedo de arco e flecha, em que a flecha não sai do arco, ela toca na madeira aqui do arco e emite um som. Tá. E aqui eu fico, então, puxando e colaborando na rítmica do cortejo. É um elemento tanto coreográfico, cenográfico, quanto também rítmico. Então ficou um bailado, tem se tornado um bailado puro, né? Não sei se essa expressão é melhor, dança pura, né? Mas uma dança cujo imaginário, cujo simbolismo se apresenta no seu léxico, elementos de natureza dramática já estão bastante dissolvidos. E o Bumba Meu Boi, por exemplo, o principal elemento, aquilo que caracteriza, identifica um Bumba Meu Boi, são as dramatizações realizadas através dos pequenos entremeios. Então, a música também é um elemento de apoio à figura que, ao se apresentar, normalmente se apresenta se utilizando da movimentação da dança ou movimentação pantomimada. Mas a dança, no meu entender, é um elemento de apoio. Bem, eu fiquei pensando se haveria um termo que poderia, em relação às manifestações cênicas populares que trazem a dança, que trazem o teatro, se havia um termo genérico, que não fosse danças dramáticas, já que eu não encontro nesse conceito essa abrangência. Eu acho que as danças dramáticas podem ser responsáveis por algumas dessas manifestações ainda. Um pastorio, por exemplo. Né? Então, pensei no termo, talvez, espetáculos populares, folguedos populares, mas eles também implicam em algumas considerações, né? Algumas reflexões que eu não vou fazer aqui, pelo menos hoje. Pois bem, para dar então mais clareza ao meu arrazoado e deixar para outra ocasião essa discussão, opto por conceituar como manifestações de natureza teatral aquelas expressões artísticas populares onde há predominância daqueles itens que eu coloquei mais acima. Utilização das máscaras, gente que contracena e outros mais, certamente, que fazem parte desse universo. Então, partindo desse critério, eu encontro 3 grandes manifestações. A primeira delas é a da nau catarineta, também chamada de marujada, chegança, barca ou fandango. Né? E aí eu vou pedir, então, aqui eu já começo a mostrar algumas imagens. Vou pedir para o Oscar colocar o primeiro YouTube, que é da missão de pesquisa. Não, espera aí, desculpe. Vou fazer o seguinte, antecedendo, eu vou voltar um pouquinho para trás. Não, vou fazer isso aqui mesmo, é melhor. Essa primeira lógica é melhor. Então, eu tenho para mim, que eu já falei para vocês, que Mário de Andrade ele realizou 2 viagens ao Norte-Nordeste. Né? Mas ele, quando realizou essas jornadas, ele foi simplesmente com a cadernetazinha dele anotar música e textos, e com uma Kodak, que ele usava. Ele até fazia Kodak com Q-U-E.
E ele mostrou-se um excelente fotógrafo, não é? Tanto é que depois foram publicadas as fotos de Mário Andrade, algumas delas estão naquele livro belíssimo, Turista Aprendiz. Mas ele era um homem muito antenado e sabia que a tecnologia estava andando a passos ligeiros, né? Não como hoje, né? Que a cada minuto sai uma novidade. Mas então ele já estava esperando o cinematógrafo. E quando foi, então, em 1938, 37, quando ele foi presidente, quando ele foi diretor do Departamento de Cultura, ele organizou a missão de pesquisa. E aí ele, então, reuniu um corpo de pesquisadores, o Luiz Saia, os demais sempre me esqueço, né? Era uma equipe boa que saíram com um caminhão, saíram primeiro de um navio, esse navio saiu do Porto de Santos, e levou para alguma região, tem para mim, não sei, para o Rio São Francisco, o de Belém ele veio descendo, e aí então eles alugaram um caminhão, e nesse caminhão ele colocou os rolos de gravação, que eram rolos de cera, o cinematógrafo, e a equipe veio filmando. Tudo que ele planejava filmar não foi possível porque ele foi obrigado a pedir demissão do posto que estava, né? Mas ele conseguiu ainda iludir o pessoal que estava lá fora, dizendo que estava no posto, e ele tinha conseguido salvar recursos, e embora ele não estivesse mais, ele mandou o recurso, e o pessoal nem sabia que ele não era mais diretor do departamento, e continuou. Era um homem apaixonado, né, por esse universo. Então, existe a gravação de algumas imagens, de algumas manifestações, tem no YouTube, quem quiser. A missão de pesquisa dá 28 minutos, eu acho. Esses filmetes em preto e branco não foram gravados com som. O som foi gravado independente das filmagens, mas existem edições em que se coloca junto, mas não correspondem exatamente um ao outro. Então, eu vou pedir para ele colocar aqui agora, então, aquela primeira missão de pesquisa, que é o registro de uma nau catarinita. Por favor. Aí é um catimbó, não é a catarinita. A missão também voltou a filmar um grupo de cabocolinhos, dessa vez em Itabaiana. Deixa eu rodar também, por favor. Este é o grupo Cabocolinhos Tupi-Guarani, formado quase que exclusivamente por meninos negros. Cronômetro. Outras fragatas que acontece o combate entre si, entre elas. Acontece também brigas internas dentro dessa própria marinha. Eu não vejo mar, eu só vejo terra, eu não vejo mar, eu só vejo terra, só vejo barulho em campo guerra, só vejo barulho em campo guerra. Durante a festa da marujada, são apresentados episódios dramáticos que os marujos chamam de resingas. São cenas de conflitos que acontecem na embarcação durante a viagem. Uma dessas resingas é a do guarda-marinha acusado de fazer contrabando. Eu trago prata bem fina, eu trago prata bem fina, ouro não tenho lá. Agora deixa eu mostrar aqui no PowerPoint. Bem, isso aqui é o
o cartazinho do meu primeiro espetáculo, né? Bandeira do Divino. Só passando aqui para enfeitar a tela. No momento que eu falo. Pronto, essa é a figura do Capitão Pereira, Capitão Boca Mole. Ao cavalo que ele mesmo fazia. A outra. Essas fotos são de Pierre Verger. E foram feitas na década de 40. Olha como ele já era um homem, como se diz, passado no tempo, né? E eu o conheci, ó, isso aí, 47 por aí, um pouquinho menos, eu conheci quase 30 anos depois. Olha ele aí ladeado pelos dois Mateus. O Mateus e Bastião. Dançava, parece um cavalo que ia cair assim. Isso aqui, gente, então, para a representação da nau catarineta, os brincantes construíam uma espécie de uma réplica de um navio e, ó, esse navio aqui, ele só tem ele não tem o miolo, né? Porque está vendo os pés das pessoas ali carregando o barco. Mas tem alguns que eles colocam rodas e vão conduzindo a barca, e sobre o tombadilho cenográfico, eles representam a nau catarineta, que eu vou dizer daqui a pouquinho, que realmente se constitui. Olha aí ela praticamente é quase como se fosse um palquinho, não é? Eu não vou poder aqui mostrar, infelizmente, tudo, ou até parte significativa do que compõe, não é, o alto da nau catarineta, porque é um espetáculo igualmente longo. Mas eu vou mostrar uma cantiga aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que se tratava. São toadas, cantos que falam das aventuras marítimas e que tem como história central, mas que não corresponde, digamos, à história, a um enredo, porque nenhum desses espetáculos populares eles tem um enredo propriamente. Os espetáculos se constituem de uma sucessão, de uma sequência, de uma suíte, como usava Mário de Andrade, de pequenas histórias chamada pelos artistas populares de entremeios. E que termina, o último desse entremeio é a entrada do boi, que morre e depois ressuscita. Isso a gente vai ver no próximo encontro. Por que é que a figura do boi está tão presente nesses brinquedos populares, a gerar, por exemplo, o boi de Parintins, o boi bumbá no Maranhão, né? Como é que essa figura termina sendo o protótipo, o maior símbolo do espetáculo teatral popular? É o boi, uma figura do boi. Como é que a gente pode entender que um boi é a figura mais representativa do espetáculo teatral popular brasileiro, né? Mas, por exemplo, tem umas canções aqui, eu vou cantar só um pedacinho de cada uma delas, aqui porque senão eu não vou mostrar o Tonheta, que eu queria muito. Ó, por exemplo. Uma das canções. Truléu, léu, léu, truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Ó marujo lá do leme, grita o piloto na proa, orça a barca para o norte, que na frente temos croa. Orça a barca para o norte, que temos na frente croa. Truléu, léu, léu, truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta,
que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Nós saímos de Espanha com destino a Portugal. Oh, que alegria teremos quando Lisboa avistar. Oh, que alegria teremos quando Lisboa avistar. Quando ele fala, nós saímos de Espanha com destino a Portugal, é quase uma frase meio sem sentido, né? Porque eles vinham para... Mas dentro do nível de consciência popular, é o que menos pesa, é um conhecimento factual. Eu me lembro de uma toada que eu cantava, como era: viva São Paulo, viva Santa Catarina, viva França, viva Minas, viva Pende do Japão, viva Maranhão, capital do estrangeiro, vou brincar o ano inteiro a favor dessa nação. Viva Maranhão, capital do estrangeiro, vou brigar o ano inteiro. A questão da rima é muito importante, né? Estrangeiro, brincar o ano inteiro. E na cabeça dele, ele não sabe nem Maranhão, ser capital do estrangeiro, não é... São palavras, muitas vezes, né? Então, quando nós estudamos, até vale a pena essa observação, a gente tem que saber ler o que é que o povo externa quando canta, quando dança, né? Onde é que está o imaginário simbólico, né? Eu digo sempre, são nas estruturas, naquilo que um pesquisador catalão, que escreveu um livro muito bonito chamado Formação do Candomblé, ele fala das infraestruturas, através das quais a gente coloca as chamadas superestruturas, não é? Que é o conteúdo. Uma outra, por exemplo, uma cantiga mais lenta, qual é? A vida do marinheiro é uma vida de labor. Quando pensa que é descanso, é quando chega o vapor. Oi, pá, oi, pá. Olha, as ondas do mar vão quebrar. Oi, pá, oi, pá. Olha, as ondas do mar vão quebrar. Essas palavras ipá, truléu, isso são desinências de algumas outras palavras que existiram e que a gente já perdeu a origem. Como, por exemplo, tem uma figura no cavalo marinho que chama Zé Taião, Mané Taião. Eu disse assim, Mané Taião, de onde é que vem Taião, Taião? Aí, no outro Bumba Meu Boi, eu encontrei a mesma figura, na mesma região, mas ele chamava Mané Bastião, né? Então, você veja, Bastião já é uma pequena desinência de Sebastião, e Taião de Bastião. Mas chega um momento que a gente não consegue mais decifrar, porque aquilo vai entrando dentro de uma outra lógica, como entrou essa aqui, né? Truléu, léu, léu, que diabo é truléu? Né? Mas é bonito ali, né? E, sobretudo, tem esse romance aqui, que eu não vou cantar tudo, que é o romance da nau catarineta. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. Há mais de 1 ano e 1 dia que vagavam pelo mar, já não tinham o que comer, já não tinham o que manjar. Deitam sortes aventura a quem se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão
general. Tenham mão, meus marinheiros, prefiro ao mar me jogar. Antes quero que me comam ferozes peixes do mar, do que ver gente comendo carne do meu natural. Esperemos um momento, talvez possamos chegar. Sobe, sobe, gageiro, naquele mastro real. Vê se vês terra de Espanha, ó gageiro, e areias de Portugal. Quando eu faço um violão, eu faço representando, ele sobe lá em cima, o gageiro lá em cima, chega lá em cima. Não vejo terras de Espanha, nem areias de Portugal. Enxergo 7 espadas nuas que vêm para vos matar. Vai mais acima, gageiro, sobe no topo real. Vê se vês terra de Espanha, gageiro, e areias de Portugal. Sobe lá em cima. Já vejo terras de Espanha e areias de Portugal. Enxergo mais 3 donzelas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a fiar. A mais chiquitita de todas está no meio a chorar. A quem me... Todas 3 são minhas filhas. A quem me deras, ai quem me deras a ver. A mais pequenina de todas, gageiro, contigo a hei de casar. Não quero a vossa filha, que vos custou a criar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca teve outro igual. Não quero o vosso cavalo, meu capitão general. Dou-te a Catarineta, tão boa em seu navegar. Não quero a Catarineta, que naus não sei manobrar. Que queres então, gageiro, que alviçarás hei de dar? Capitão, eu sou o diabo, e aqui vim foi vos tentar. O que eu quero é vossa alma para comigo a levar. Só assim chegais a Porto, só assim eu vou vos salvar. Nego-te, demônio, que estavas a me tentar. A minha alma eu dou a Deus, e o meu corpo eu dou ao mar. E logo salta nas águas o capitão general. Um anjo tomou nos braços, não o deixou se afogar. Dá um estouro, demônio, acalmam-se o vento e o mar. E à noite a Catarineta chegava ao porto de mar. Para tiripiri, tiripiri. Pronto. Então, agora eu vou mostrar, agora eu vou trazer um personagem aqui, viu, Toeto? Eu vou me paramentar, botar a roupa do personagem e vou mostrar, então, a recriação, de certa forma, que eu faço do personagem que, no mundo dos espetáculos populares, é conhecido pelo de Mateus. Mas é também uma personagem ligada aos pícaros, né, da literatura de cordel, aos João Grilos, aos Amarelinhos. E também, sem dúvida, se essa corrente de cultura alimenta parte do personagem, tem uma outra faixa de cultura também que o referencia, que é aquela extra-popular, fora do ambiente popular. Por exemplo, eu assisti muitos filmes de Chaplin, assisti muitos filmes da comédia muda, da chanchada, e todos esses elementos também
de alguma forma, se amalgamam, né? Amalgamam no personagem Tonheta. Na próxima aula, eu vou mostrar a vocês como é que a gente se utiliza de um elemento desse, que está aqui, que muitas vezes as pessoas podem dizer, mas não, isso é um espetáculo folclórico que fala do mar, que tinha uma barca, mas isso acabou. Quer dizer, não tem nem mais nem as aventuras do mar, não tem nada. Mas o que a gente tem de entender é que eu falo, a fala popular não é pelo que a gente vê, não é que a gente lê, entende? Mas o que está abaixo disso. Né? Então, por exemplo, quando eu cantei esse romance, eu contei uma história, inclusive, que tem uma presença do mundo salvacionista cristão. No final, quem faz o bem não morre. Né? Mas isso não é uma verdade, é uma verdade relativa. É uma verdade do mundo católico de certa época. Eu posso compor uma história com todo esse universo do diálogo, de personagens, de uma estrutura, da música, mas que contextualiza uma outra coisa. Uma coisa atual, uma coisa moderna, enfim, não tem nada a ver. Com outra melodia, enfim, com outro passaporte. A mesma coisa aqui, na verdade, é um teatro cantado, representado e mimicado. Né? Pois bem, mas a gente conversa mais para frente e me dê aí, se vocês quiserem beber uma água, são 5 minutos só. E a gente, então, vai receber essa figura estrondorosa que é o Tonheta. Podem se chegando, não façam cerimônia. As minhas antenas telespáticas me mostram que estão todos se coçando de curiosidade para saber quem sou e de onde venho. Chamar-me apenas Doutor Tonheta, médico das almas, cirurgião dos corpos e resgatador da saúde dos organismos debilitados e das psiques combalidas. Estás com o goteiro pelo oitavo. Estás com cãibra na boca do estômago ou condição das vidas de Mas eu dirijo-me hoje aqui principalmente aos casais que já alcançaram certo nível de serviço. Sede francos contigo. As vossas noites já não são mais as mesmas. Pois aquele tempo em que o vosso colchão da higienez, a outra galinha, e aquela outra cuidado vossas excelências, cientificamente falando, já não possuem mais a mesma fatura glandular. O vosso problema já não é mais começar na segunda e se terminar na segunda. Mas calma, que o Brasil não é nosso. Bolsonaro vai pra cadeia, calma. No interior deste pequenino frasco estão guardados alguns centímetros cúbicos do famoso aditivo da mandraga. Agora, se ouviste bem nada menos do que isso, o famoso aditivo da mandraga, fabricado pelas feiticeiras de Salem de acordo com as fórmulas de Mago Paracelso, que se acusa, foi para obter este aditivo, meus amigos, que Marco Polo liderou a primeira expedição ao Polo Norte. Foi para obter este aditivo, meus amigos, que Napoleão invadiu o Egito, Hitler invadiu a Rússia e a coluna Prestes invadiu a Bolívia. Vale a pena desse precioso livro que nossos fãs recuperaram as propriedades físicas dos velhos tempos. A irrigação, a expansão volumétrica, a turgidez, a dismescência. Vale a pena desse precioso livro que os vossos corpos recuperaram a propriedade física dos velhos tempos. A expansão volumétrica, a turgidez.
mas isso é uma coincidência. Eu já ia pedir justamente a senhora que parasse de trabalhar, porque está atrapalhando o meu trabalho. Ah, o senhor você veio é engraçado comigo, senhor. Porque comigo o buraco é mais baixo, viu? E comigo o tapadorzinho de buraco é um pouquinho mais acima, viu, dona? Ai, deixe de ser mal educado, grosso, esse estilo. Pegado e embora. Se sintonize, dona Maria, se sintonize. A ruazinha aqui é pública, pública street. Exatamente, a rua é pública, tem que ter lugar para todo mundo. Não está deixando eu ocupar meu espaço, mostrar meu trabalho. Dona Euclides e papai. Olha, se a senhora quer ocupar espaço, ali por deserto do Saara, tá? Se o espaço sobrando. Chegou quando não sabe nem se fica, já vai abrir o bocão, mas nada disso. Ou senhor você vai embora, porque eu cheguei aqui primeiro. Não se meta valente, não, viu, dona? Alegoria de escola, de escola, eles agarram. Valente, Nossa Senhora dos Meninos. Olha os direitos humanos, dona Maria, olha os direitos humanos. Eu vou chamar aqui o Papa Francisco. Olha, o direito tem é quem direito anda. Meu nome não é Maria, não, porque Maria é nome de todo mundo. Meu nome é Dona Deusdedite. E agora pode ir embora daqui. Claro que vai, porque se não for, vai começar a apanhar de verdade. Doeu, viu, dona Deusdedite? Junta essas coisas, você vai embora antes que eu chame uma autoridade. Olha, a paz do Senhor esteja com. Vai embora, já falei. Dona Deusdedite, Bora, já disse. Olha, se defender. é coisa rápida. Por favor, dona Deusdedite. Olha, eu vou sacar a unha e eu digo que o senhor é show. Isso aqui inteiro de barata. É, dona, era uma palavrinha só, né? Repita aí, vai, repita aí. Por favor, dona! Olha, já disse. Seu pentelho de barata que não me... Dona, a senhora repita o que me chamou, dona. Não, eu não disse nada. Dona, a senhora acabou de me chamar de pentelho de barata. Não, eu chamei assim, mas foi só modo de dizer. Ah, quer dizer que isso é só modo de dizer? Pois é, não, mas é umas brincadeirinhas assim que a gente faz de vez em quando, né? Ah, dona Deusdedite dizia que tem que fazer umas brincadeirinhas de vez em quando, né? Pois é, né? Do jeito que o mundo tá, se a gente não fizer umas brincadeirinhas para descontrair, né? Pois então eu vou ajudar a senhora a descontrair ainda mais, viu, Que dona? é isso, irmão? Paz em Cristo! Olha, deixe Cristo fora disso e me chame pelo nome, viu, dona? Claro, mas claro! E qual é o seu nome, irmão? Oi, não chamou uma bolinha de barata. Ai, mas o que é isso? Eu já me desculpei, Dona, me chame de pentelho de barata. Olha, mas olha, eu não tive a intenção. Pois tem agora, dona. Eu faço. Dona, eu estou perdendo aqui a paciência. Ah, mas não faça nada comigo. Pentelho de barata. Mas eu não tenho condição de dizer isso. Então vai logo dizendo aí, o Pai Nosso que está no céu. Moço, por caridade, não faça nada comigo, me perdoe. É, dona, porque senão a senhora vai jantar daqui a pouquinho com Deus Paizinho lá em cima, viu? Tenha piedade. Santificado seja o vosso nome. Por caridade. Venha a nós o vosso reino. Pode me matar. Pode me matar, mas eu não. Seja feita a vossa vontade. Pentelho de barata, pentelho de aranha, pentelho de puta. Que maravilha, saiu tudo de uma vez, foi muito melhor que isso. É isso mesmo, não pediu, agora vem. Eu quero me lembrar mesmo. Primeiro se ajoelha por ali, depois parece que vestiu paz de É calça. isso mesmo, você não gostou? Pode atirar, não deu medo, mas não, viu? Cuidado, que valente também leva, Ô senhor, só me leva ali com uma pistola na mão, que desse jeito até roubar a unha, virar homem. Dona, cuidado com a dor, que a paciência
igreja maior do mundo. Tem razão, a senhora tem razão, viu? Igreja arma, igreja arma antes que aconteça uma desgraça. E eu não quero que aconteça uma desgraça. Me ajude com Maria Santificada. Aleluia, aleluia, salvei o Senhor. A senhora salvou minha vida, dona. É para isso que serve as irmãs em Cristo. Foi crescido no nó, dona. Bata a cabeça. O Senhor esteve à beira do abismo e não caiu. O Espírito Santo caiu sobre mim, dona. Role no chão e reze para Nossa Senhora. Salve, Rainha da Misericórdia. O secretário filho de Eva. Ele chorando. Eu quero mais. Dona Deusdélia, você é em cima. Eu faço terra no corpo. Dona Deusdélia, não tem que borrar minha roupa, eu só tenho essa. Cachoeiro, carro de vidro, engomaçado. A senhora não vai sobrar toda no bolso. Bata no peito e diga, show, Satanás. Não faça mais coisa nenhuma. A senhora só tem um parafuso. Eu estou armada. Dona Deusdélia, tem alguma coisa errada com a senhora? Só pode ter, né, dona? Quer morrer? Não, a única criatura que já quis morrer foi Jesus Cristo. E assim mesmo, porque tinha certificado de garantia para envidecer de novo. Olha aí, filha, Deus castiga. Dona, Deus está lá preocupado com a gente. Deus não resolve o problema do Brasil, quanto mais o da gente, dona. Criatura, isso é um revólver. Peça desculpas a Deus imediatamente, senão ele matou. Dona Deusdélia, eu vou dizer uma coisa, viu? Se eu fosse a senhora, eu tomava um calmante. Criatura, isto é um revólver. Isto mata. Matava, dona, se tivesse bala. O quê? Esse revólver não funciona não, dona. O último tiro que ele deu foi lá na Guerra do Paraguai. O senhor quer dizer que esse revólver não atira? E eu estou aqui fazendo papel de louca porque o cara não solta o tiro que tem que soltar? Vai lá, técnico de proteção, solta a danada desse tiro agora! Você não combinou agora? Não combinei. Aí, gente, teve o seguinte, o pai meteu o tiro. Eu acho que eu posso fazer de novo, tiro. Tá? Vocês fazem assim, pode começar. Mas quando eu tiver de saúde. O quê? Esse revólver não funciona não, dona. O último tiro que ele deu foi lá na Guerra do Paraguai. O senhor quer dizer que esse revólver não atira? E eu... Dona Deusdélia, o que foi isso? Um sinal de Deus. Deve de ser, viu? E pelo visto parece que ele está mal satisfeito com alguma coisa que eu não sei o que é, dona. Meu irmão, eu errei. Ainda bem que errou. Eu errei. Ainda bem que errou, dona. Já pensou se a senhora acerta, dona? Barbaridade. Mas foi Deus que abriu os meus olhos e Jesus Cristo iluminou o meu caminho. Não, porque você sabe que o Senhor de Deus escreve certo por linhas tortas. É bem capaz, dona, é bem capaz, porque ó, de linhas tortas, esse mundo a gente tá cheio, entupido, abarrotado, Ai, viu, seu dona? moço, desculpe se eu atrapalhei o Senhor em alguma coisa, não era a minha intenção. Que... Dona, não se preocupe não, viu? Quem trabalha na rua está sempre sujeito a esses percalços, viu, dona? Dona, é a situação econômica, ela está muito financeira. Quase que morre, quase que mata o homem também. E sabe quanto? Que barbaridade! Que barbaridade! Bem, faltou um tiro, né?
Eu acho que não vai precisar colocar isso depois no... Eu passo uma cena legal de outro espetáculo, porque eu vi uns probleminhas aqui, no meio, inclusive, do texto. Mas eu acho que deu para vocês perceberem o personagem. Né? O personagem que ele é um personagem tipo porque ele tem uma... O tempo todo ele está dentro de uma espécie de plataforma corporal, né? Ele não está aqui como eu estou, né? Não sei se observaram que ele está sempre andando, quase aqui eu estou com uma energia aqui muito intensa, que vai até as pontas dos dedos muitas vezes, né? Então ele tem uma construção que não é realista, porque um personagem desse, por exemplo, ele, em existindo, e claro que existe alguma coisa parecida, eu me referencio, né? Mas ele não vai andar assim, né? Como o personagem Torita. Mas, no entanto, teatralmente, é necessário isso. Né? Bem, eu vou fazer o seguinte ainda, vamos fazer aqui um outro entremeio do personagem. Esse não vai precisar de tiro. E quando eu puder começar, me diz. Espera aí que... Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer em relação a esse personagem? Então ele, já que não perguntaram, eu vou informar. Ele nasce um pouco com a bandeira do divino, ali está um primeiro protótipo dele, mas ele encontra, por exemplo, essa roupa aqui que eu uso. Ela, em termos de vestimento, ela está baseada na obra do Bispo do Rosário. Né? Aqui tem, por exemplo, a costura com os fios que ele gostava, o material reciclado, a tampinha de garrafa. Isso na época era novidade. Hoje tornou-se um pouco meio comum, né? Mas estamos há 30 anos atrás. Ó, flecha quer de dar um beijozinho. Então, na época, quando nós estávamos construindo esse personagem, eu estava usando um tipo de roupa, a experiência era de pintar a indumentária. Mas aí nós percebemos que ficava um pouco artificial, ficava um pouco esquisito, né? Não encontrávamos uma razão daquelas pinturas, pelo menos do jeito que fazíamos. Foi quando conhecemos, então, a obra do Bispo do Rosário. E ela trouxe, então, uma revolução assim, na nossa maneira de ir. Que, inclusive, o próprio mundo cultural popular, os artistas populares, nos seus primórdios, utilizavam das coisas mais comezinhas, né, que ao seu alcance. Por exemplo, a roupa de chita, aquela história. É porque é o pano mais barato que existia, é o pano que cobria colchão, né? E é bonito. Hoje tudo isso se espetacularizou, né? É interessante como essa capacidade, esse núcleo da vestimenta, da riqueza da coisa pobre, veio se tornar uma coisa excessiva, a meu ver, uma coisa que vai contra outros elementos mais importantes do mundo da brincadeira popular. A roupa de Rosane também se vê. Uma religiosa, uma filha de Maria, não se veste daquela maneira. Mas dentro de um contexto espetacular, que é uma transposição do real, que é outra coisa que a gente tem que ter em vista em relação ao teatro popular, é que ele não tem uma linearidade com o mundo cotidiano, como o teatro burguês, o teatro ocidental tem. Né? Ele transfigura esse real.
Então o primeiro espetáculo que esse personagem apareceu foi o Brincante. E as histórias dele eram contadas por 2 personagens, João Sidurino e Rosalina de Jesus. Eu e Rosane. E então eles eram um dono de um circo, né? E sua partner que esse dono de circo, João Sidurino, ele é um cara que tem... Tá certo. Tenha calma. O João Sidurino, ele faz uma contraposição do Tonheta. Por exemplo, não estou com o João Sidurino, mas ele anda, o Tonheta anda todo aqui assim, né? Parece que está todo se desmedando. O João Sidurino não, já anda aqui assim. Quando as portas da noite se escancaram e a lua prateia o céu, as estrelas brilhando até parecem ferro em brasa das forjas de Vulcano. Quando o sopro das lendas mais remotas é outra coisa, mas a energia está aqui, mas ela é canalizada na outra direção, não no sentido grotesco, mas no sentido mais retilíneo, né? Linear. Bem, então a história é o seguinte, Gélio, isso. Ah, vida ingrata! Ó infindável padecer! Ó vida desoladora, obscurantista, negacionista! Vem, doce morte! Acalenta-me! Leva-me contigo em teus braços de mãe. Santo Antônio? Não, sou eu. Eu não chamei ninguém por aqui, senhora. Quem é a senhora? Sou a Morte, Tonheta. Eu sempre apareço quando me chamam. Eu não chamei ninguém por aqui. Olha, me chamou sim. Aqui a senhora não entendeu, viu? Aqui foi só uma invocaçãozinha retórica. Não que se ela é incomodado, não, viu? Por causa que eu já me incomodei. Como é? Está pronto? De jeito nenhum, dona. Então vamos assim mesmo. Com cuidado, dona. Eu só vou na presença do meu advogado, viu? Advogado, coisa nenhuma, Tonheta. Vamos, se prepare. De jeito nenhum, dona. Por quê? Olha, Tonheta, você vai ter que morrer, é claro. E por quê, dona? Olha, Tonheta, se eu chegar nos meus domínios acompanhada por um vivo, vou causar o maior tumulto. Você sabe como os mortos têm inveja dos vivos. Eu vivo dizendo a eles, gente, vamos acabar com esse preconceito. Vamos a diversidade, vamos ver o lado positivo das coisas, mas enfim. E o que é que eu tenho que fazer, dona? Se mate. Nem morta. Tonheta, deixe de ser trabalhoso, você não vai crescer nunca. Ô, dona, eu ainda tenho essa esperançazinha, viu? Apesar da idade. Tonheta, se eu ficar aqui prestando atenção no seu papo, a gente não sai daqui nunca mais. Vamos, escolha. Escolher o que, danada? Revólver? De jeito nenhum. A última vez que eu brinquei com arma de fogo, quase que eu morro, viu, dona? Tonheta, olha só. Que tal este daqui? Piorou, dona. Eu tenho medo de fazer a barba, quanto mais me cortar uma coisa. Veneno. Isso é de mau gosto, dona. Ah, não gosto coisa nenhuma, Tonheta. Muita gente ilustre já morreu disso. Sócrates, por exemplo. Isso foi a minha mente, dona. Eu não devia que essas coisas tinham qualidade. Hoje está tudo
cheio de aditivo químico. Este daqui também é especial para pessoas importantes. Que especial para pessoas importantes, coisa nenhuma, dona. Olha, na minha terra, quem morre enforcado fica com uma fama pelo resto da vida. Nieta, mas o que é que você quer afinal? Eu quero é que a senhora me deixe em paz, dona. Ah, não! Por que é que me chamou? Dona, olha, será que se eu chamasse a vida, ela aparecia aqui toda assim gostosinha, aparecia? Nieta, chamar a vida pra quê? Você já pertence a ela, tem que chamar é a mim, coitada, que trabalho feito uma louca para dar conta dos que me chamam. Vamos, Tonheta, ande logo. Quer morrer de quê? Olha, o cardápio é enorme, Tonheta. Vamos lá, vem comigo, vem. Quer morrer de quê? Gás, atropelamento, crime de edifício, assalto, infarto, sequestro, raiva. Olha, o cardápio é grande, Tonheta. E eu posso escolher qualquer coisa? Qualquer coisa. E a senhora é obrigada a aceitar? Obrigada, não. Eu faço com todo prazer. Então lá vai. Eu quero morrer de rir. Tonheta, isso não consta no meu manual. E esse manual diz que não pode, é? Não. Olha, não tem legislação em contrário, nem jurisprudência estabelecida, então o que pode, dona? Ai, você é muito metida e esperto, né, Tonheta? Quer dizer que eu tenho que matar você de rir. Não vai ser difícil. Vem cá. Vem. Matar de rir?
falei no início, né? Esse encontro aqui seria um pouco mais pessoal e artístico. Vamos embora, cuidar de vida. Tá bom. Vamos embora. Tá bom. Tonheta. Tchau. Marília, beijo, Marília. Ela vai ter de voltar a São Paulo agora. Pronto, pessoal, nós temos aqui ainda uns minutinhos aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, como é habitual, a gente tentaria responder alguma. O quanto que, embora essas manifestações, como você já falou em outras das suas aulas, estejam decaindo, sumindo, né? Mas o quanto a literatura infantil ela traz muita força. Claro, de outra maneira, né? Eu lembrei do Contos de Enganar a Morte, de um autor chamado Ricardo Azevedo, da editora Ática, e é muito, muito, muito divertido. E das facécias que o Câmara Cascudo também tem, né? E o quanto na escola, né? Eu sou formadora de professores, o quanto que a escola é um veio muito fértil de possibilidades, né? Era o comentário que eu queria fazer, além da deliciosa e gostosa e brilhante espetáculo que você fez. Então, o que as histórias, o que eu acho que o que a gente pode absorver do mundo das histórias populares é o contexto da oralidade, né? De como o mundo, esse substrato popular, isso está presente de uma maneira muito intensa, tanto nas formas, por exemplo, no uso da poesia, das modalidades poéticas, que muitas dessas histórias, principalmente aquelas que vêm do eixo do Nordeste, são contadas em versos, à semelhança da literatura de cordel. E, independente também de contar através das estrofes, elas podem também, claro, o maior, talvez simbolicamente o maior romance no Brasil, o Grande Sertão Veredas, se constitui numa espécie de uma suíte de histórias, né, com a história central, mas várias outras histórias lá. E elas contadas de uma maneira significativamente oral, né? E a oralidade popular que é recriada sintaticamente, lexicamente, pelo grande Guimarães Rosa. Né? Isso. Na verdade, é mais uma curiosidade para saber em relação a essa construção do que você chamou de plataforma corporal do Tonheta, que é uma figura com a qual você já trabalha há muitos anos, mas a título de curiosidade, como é que se dá essa construção? Como é que se deu essa construção? É algo que você foi combinando determinadas corporeidades de algumas figuras, ou você se deixa imbuir pelo universo de possibilidades e vai fazendo essa construção que gera uma lógica corporal, uma lógica comportamental, né? Mas é a título de curiosidade do teu processo criativo. Pronto. O que é que fica do Mateus Popular? Fica um personagem que tem um repertório de procedimentos, vamos chamar lúdicos. É um personagem que dança, é um personagem que canta, é um personagem que sabe tirar versos. Então, eu me aproprio tecnicamente desses recursos, né? Como eu gosto de cantar, se tocar um violão, o Tonheta ele tem uma violinha que ele toca. Então, ele tem esse contrapeso lúdico. Uma outra coisa, então, quer dizer, é a transposição do real que esse personagem tem. Eles são personagens vestidos excessivamente vestimentados, né? Tem um chapéu cafuringa, com chita, tem até aqui uma
espécie de um colchãozinho para quando ele cair no chão não se quebrar. Mas isso eu não ia trazer para o personagem, porque o meu personagem é um personagem citadino. Mas como eu trazer isso para ele? Né? Aí entra, então, uma compreensão maior, que é a compreensão do uso da energia. Não no sentido abstrato, né? Porque essa palavra é muito susceptível de, não, energia é um ser, assim, uma coisa. Não, energia é uma coisa materialmente detectável. Né? Uma coisa é minha energia está aqui, outra coisa é minha energia está aqui, expandida. Né? Então eu tenho que trabalhar essa energia, tenho que expandir essa energia. Como é que eu crio um personagem que o tempo todo está aceso, está com a voz, em que ele não sai dele, e que ele está lá. É como se você não entenda aquela figura, eu sou aquela figura. Então isso tudo é um andar, é um olhar. E aí a gente vai trabalhando isso. Quer dizer, aí eu acho que é uma questão da gente encontrar dentro de si essa figura. Que nós todos temos, né? Nós sempre temos um lado meio serioso, veemente, né? Testosterona, infelizmente, mal utilizado na nossa civilização, pessimamente utilizado nela. E como diria Ariano, temos o rei e temos o palhaço. Mas o palhaço de cada um de nós é variável, né? Em intensidade, em forma. Então, o meu palhaço é esse, né? Até um pouco enferrujado, porque eu não estou muito em atividade com ele. E é interessante que esses personagens, eles são muito absolutos. Se a gente olhar na cinematografia, os atores cômicos, eles praticamente só se dedicaram àquele personagem. Veja Chaplin, veja Totó, veja Cantinflas, veja o Jacques, como é aquele francês. São atores que tiveram compromisso com o personagem, mas com uma figura, porque o cômico ele é muito exigente. Quando você faz não quer dizer que isso é menor, a gente não pode sempre estar denegrindo quem não faz daquela maneira. Mas é diferente, são proporções diferentes. Né? Tem grandes atores que conseguem fazer durante sua vida 10, 20, 30 personagens. Entra num, sai do outro. Eles não têm aquela absolutilidade. Eles não são absolutos na vida do... Mas tem outros não, que tomam o cara completamente. Né? Então, o personagem cômico, eu acho que tem essa puxada, assim, essa levada. Entra também coisa, por exemplo, as leituras do trabalho de Eugênio Barba, a leitura... Quer dizer, a formação universalista não quer dizer formação eurocêntrica ou ocidentocêntrica. Né? A gente tem que também, se puder, entender como funcionam as linguagens codificadas da Ásia, né? Os teatros asiáticos, a ópera de Pequim, o kabuki, tudo isso. A gente lendo sobre isso, a gente vai entendendo também, vai transpondo esse limite que, em relação à nossa cultura, existe do Ocidente, né? Que traz uma pressão muito forte. Acho que já respondeu bem. Eu também fiquei com curiosidade em relação a esse primórdio assim, da personagem, assim, lá com a bandeira do divino. Como que era e quais as diferenças assim, de lá para cá que você tem sentido? O espetáculo Bandeira Divina era um espetáculo ainda muito jovem, não é? Então o personagem Tonheta, por exemplo, ele era muito próximo ainda do Mateus Popular, até na indumentária dele. A roupa era uma roupa de chita, né? E na minha consciência na época era aquela. Eu não tinha uma consciência que foi... E essa é uma questão muito séria, porque que eu acho que é onde o Brasil se perde. A gente não tem tempo de amadurecer os nossos processos. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala o Brasil, o que as entidades culturais têm que ajudar na cultura brasileira. A cultura brasileira, que é uma cultura jovem, que se forma, não pode ser mesmo colocada no mesmo balcão de prioridades que as demais, não. Eu acho que a gente tem que entender o Brasil como prioridade. Né? Porque o que se mostra com o Brasil
em primeira instância, é muito frágil, é muito epidérmico. Você, por exemplo, eu falo muito aqui sobre as modalidades da literatura popular, da poesia popular. A gente conhece a quadra, conhece a estilo, mas é tanta coisa. Né? Então, para a gente estudar isso, a gente tem que ter tempo, tem que ter recursos, tem que ter entidades. Veja, senão daqui a pouco a gente vai perder o fio da meada. Eu estava vendo uma matéria no jornal que saiu falando sobre uma personagem da novela Pantanal, uma personagem que é uma bruaca, que pensa que ganhou aí um renome na mídia e tal. Não. Aí se criou uma comunidade da bruaca. Sabe como é o nome da comunidade? Bruacers. Né? Então, quer dizer, isso aí, se fosse lá, se criasse essa comunidade no meio rural, eram os buraqueiros, os bruaquentos, porque o imaginário linguístico dele ainda não entrou em contato, não sintonizou-se com esse. Quando daqui, ou alija esse, não é? Ou inconscientemente acha que esse é mais importante, mais bonito. Aí vocês poderiam perguntar, mas não, faz diferença? Eu digo que faz diferença. Porque é o seguinte, se eu boto bruaqueiro, eu posso botar bruaqueirar, eu posso botar... Ou seja, a língua ainda tem verticalidade. Eu digo bruáqueres, eu vou para onde? Eu fico em bruáqueres. Agora, uma pessoa que fala inglês vai encontrar bruáqueres como essa palavra ainda se expandir. Porque ele domina, ele tem aquela língua dentro dele, tem os recursos da língua, mas nós não temos. Por onde é que eu vou com bruáqueres? Fico ali. Então, nisso a gente vai ceifando as raízes da língua. Né? Então, é isso que a gente faz todo dia. A gente considera essa cultura folclórica e ela está se folclorizando. Por exemplo, existe em Saubara, em Salvador, na Bahia, existe uma concentração desses espetáculos de marujada. E com mestres que têm saberes. As gerações mais novas não têm tido o mesmo interesse que habitualmente se tinha. O excesso de informação exterior e outros fatores. Né? Aí o que é que ocorre? Essa chegança começa a ter uma visibilidade maior, se filma, aí os órgãos de cultura entendem, isso aqui da gente, da turismo, da coisa, vão marcar um dia para as cheganças. Vamos fazer o seguinte, vamos botar as mulheres também para fazer essa chegança. Aí o que fazem? Pegam umas cantigas simples, botam um pandeiro na mão que a pessoa não sabe tocar, até pena bate, criam um dia para desfile, e naquele dia desfilam 20 grupos de chegança, bota aquela roupinha igual, e os textos, o drama, a cultura corporal, um conjunto de fatores, um saber que se consolidou, que se catalisou, que se decantou durante vários anos, para não dizer séculos, vai embora. Né? As pessoas perguntam, mas não era para ir embora? Eu digo, não era, eu acho que não era para ir embora, porque há exemplos de outras culturas, houve processos internos que fizeram com que aquilo que chegou a um determinado estágio avançasse ainda mais. É o dilema que a gente tem. A gente tem o dilema seguinte, de a coisa avançar, de poder avançar, de se folclorizar, ou então se de edulcorar. Edulcorar é o caso, por exemplo, do boi de Parintins. Pronto. Então, que aí espetaculariza, porque o modelo ficou sendo o quê? Escola de samba. Esse é o modelo que a indústria cultural está dando. Para a coisa ficar, para a coisa brasileira ficar importante, bonita, tem que trazer aquilo. Aí cria uma tecnologia estrondosa, bota 5, 6, 7 mulheres de bunda de fora, bunda de peito de fora, para trazer com roupas vistosas. Conta uma história, por exemplo, a história do boi, que eu vou contar aqui,
aí reafirmam aquela história que é uma lenda, que é uma história folclórica, que serve como ponto de partida. Mas o que é que você tem que fazer? Tem que fazer o teatro tem aquelas características. Agora é o seguinte, o canto, a dança, a música, com as suas linguagens. Por exemplo, o que é o musical americano? É um espetáculo que confraterniza música, dança, mas dentro de paradigmas estruturais da cultura negro-afro-americana. Porra, será que a gente aqui com um quintal desse, temos de trazer aquilo e de não, vou botar um tema brasileiro? Não basta o tema brasileiro. A questão não é temática só. A questão é de estrutura, é de natureza simbólica. São coisas mais profundas. Quando a gente vê um espetáculo, a gente não só vê o que está falando, não. Né? Porque senão bastava fechar os olhos. A gente vê o símbolo, a forma de dançar, a forma de cantar. Daqui a pouco está todo mundo cantando, feito gospel, feito com aqueles melismas, com aqueles... Né? Escuta as cantadeiras, escuta as benzedeiras brasileiras, que correspondem àquilo que o gospel é. Que corresponde àquilo que o blues é na mesma proporção. Né? Vamos dar diversidade ao mundo, riqueza cultural ao mundo. Né? Mas a pressão... Um dia desse eu soube, agora em São Paulo tem School of Rock. School of Rock. Uma das coisas primeiras que tem para a criança se ambientar com o mundo do rock é botar uma guitarra na frente, botar uma bateria, fazer um trio, e mesmo não sabe tocando, mas fica lá já para... Está fazendo, às vezes, uma banda de rock. Agora, você vai entrando no imaginário, para uma pessoa dessa não existe, só vai existir rock. Porque diabo não mostra um conjunto de choro? Vamos escutar o que é o choro moderno, não um choro genial de Pixinguinha ou Jacó do Bandolim, que precisava todo dia as pessoas escutarem. Escutar a ginga do Mané, por exemplo, o choro dele, escutar vibrações. Né? Todo mundo devia escutar essas músicas. Mas vamos dizer que fique do passado. Né? Mas tem compositores jovens, Hamilton de Holanda e tanto, estão fazendo música da primeira qualidade. Escola de choro, escola de música brasileira, entendeu? Então, a gente não tem visão de cultura no Brasil. Porque ou se folclorizou, ou porque... Bem, você não está vivendo isso. Se estão rasgando a Constituição do jeito que estão rasgando, estão fazendo o que estão fazendo, e a classe política abre as pernas para um negócio desse, de uma estupidez, né? Quanto mais para a cultura. Né? O problema da cultura não é de agora, não. Agora ela chegou à inexistência no governo. Não é inexistência, a contra-existência. A contra-existência. Né? Então, não vale a pena nem falar sobre cultura do governo. Não vale falar, velho. Isso não existe. Não vamos perder tempo com uma coisa que não existe. Vamos falar sobre um possível futuro. Né? Agora, será que o futuro no Brasil está preparado para ouvir as vozes de Mário de Andrade, as vozes de Silvio Romero, de Ariano, a vozinha de Antônio Nóbrega e de outras pessoas? Será que o Brasil aceita escutar essas vozes? Em que medida? Tá bom? Obrigado.